Bom, nesse tutorial eu vou demonstrar para vocês como abrir os espaços para a colocação das esquadrias. Tá? No nosso arquivo base, temos essa planta baixa, vocês puderam acompanhar nos outros tutoriais, nós temos aqui a indicação de uma série de esquadrias. Então vamos começar por esse cômodo, que é o equivalente a esse aqui, tá? Então esse aqui. E vamos abrir as esquadrias. Vamos começar por essa. Aqui pela planta eu vejo que ela tem 1,40 de largura, tá? Então eu vou abrir uma esquadria de 1,40 e eu preciso apenas verificar qual a distância que eu preciso marcar. Essa daqui. Qual a distância que eu preciso marcar aqui nesse sentido, tá? Então temos aqui que a esquadria está distante, a partir dessa linha, 50 centímetros. Basicamente, para nós abrirmos esses espaços, nós usamos o comando trim, que nós já vimos nos tutoriais anteriores. Podemos usar o fillet e também o offset para criar as linhas paralelas. Ok, gente? Então, eu vou começar marcando uma linha aqui, 50 centímetros a partir dessa face externa da parede. Eu, particularmente, nesse processo, prefiro usar o X-Line Offset. Por quê? Vejam aqui nesse caso, dessa parede, se eu tentasse traçar uma paralela, vou botar aqui, por exemplo, de ponto 35, tá? Opa. Se eu seleciono, a linha paralela ela não corta a parede. Isso daqui me obriga ainda a executar um segundo comando, que é o extend, para que essa linha venha até aqui. Então, eu prefiro, acho mais produtivo a gente usar os X-Line, Offset, tá? E aí eu vou botar aqui ponto 5 e vocês vão ver que a minha linha passa estendida. Então isso daqui facilita o nosso processo de criação. Então eu posso executar de novo. Aqui agora eu já posso executar o offset, tá? 1.4 e marco aqui a abertura da parede, ou a abertura da esquadria. Vejam aqui, tá? Aqui o tamanho da esquadria. Então eu venho aqui. Para eu então limpar, aparar essas linhas de auxílio, eu vou usar o comando trim, TR na linha de comando, aperto Enter. E aí, o que é que eu faço? Normalmente eu sempre seleciono com a opção Crossing, tá? Que é essa da direita para a esquerda, essas linhas aqui, tá? Essa região. Por quê? Basta que depois de selecionado, aperto Enter aqui, eu simplesmente clique nas linhas que eu quero remover, tá? Nos trechos que eu quero remover. Então, a gente vê aqui que eu consegui limpar o comando, tá? Consegui limpar as linhas que eu tinha criado. Vamos partir então para a segunda esquadria aqui. Então, eu tenho essa esquadria maior. Ela é formada, eu posso ver aqui, por 4 módulos de 70 centímetros. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, obviamente, XL Offset 2.8, tá? Que é 4 vezes 0.70, que são os módulos da esquadria. Então, vou botar aqui Offset 2.8. Vou selecionar, por exemplo, essa linha pequena, ou mesmo essa, não há problema, elas estão no mesmo alinhamento. Então, aqui que é mais fácil de pegar, vou clicar aqui, marco para cá. Então, já marquei o limite da minha esquadria ali. Nesse caso aqui, eu preciso estender essa linha, vejam aqui, para que eu possa formar esse retângulo. Tá? Hoje ele está acabando nessa interseção. Eu preciso estender essa linha até aqui para poder fazer o ajuste. Então,
vou usar o comando extend, x, tá? Seleciono o meu objeto que vai ser a referência até onde eu quero estender. Lembre que o comando extend é até onde eu quero estender. E depois eu clico no lado do objeto que eu quero estender. Então, se eu quero que essa linha venha para cá, eu tenho que clicar próximo a esse ponto daqui, tá? Então, vejam aqui, estendi. Agora, com essa linha criada aqui e essa já que eu criei, eu venho com o comando trim, novamente, tr na linha de comando, seleciono com o crossing essa área daqui, tá? Vejam que eu selecionei essa linha, essa daqui, essa e essa, tá? Porque é onde eu quero focar o meu, a minha operação de corte. Aperto Enter para confirmar os objetos e vou clicando aonde eu quero apagar. Lembre disso, o comando trim, na hora que nós clicamos, depois de selecionadas as linhas de corte, nós clicamos no trecho que nós queremos que saia. Então, estou fazendo isso aqui. Então, criei a outra esquadria aqui. Ok? Então, vamos para a terceira. Essa daqui, eu não sei essa distância, então, deixa eu pegar aqui no Acrobat. Vamos ver, vou botar para cá. 65 centímetros. Vou vir aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Novamente, X-Line, Offset. Eu prefiro fazer assim. Eu poderia fazer com Offset também, tá? Vou botar ponto 65. Selecionei aqui, clico para o lado que eu quero criar paralela. E agora eu vou ver aqui o tamanho da esquadria. 1,40. Tá? Então, X-Line, Offset, 1,4. Clico aqui, marquei novamente a esquadria. Trim, seleciono a área que eu quero focalizar as operações de corte. Selecionei então as linhas de corte, Enter, e vou marcar as linhas que eu quero apagar. Tá? Então, vejam aqui que eu criei os espaços para a colocação das esquadrias. Então, pessoal, dando seguimento à nossa abertura de esquadrias, vamos exemplificar fazendo essa aqui de canto, tá? Vamos ver aqui como é que ela tá. Opa, vamos vir para cá. Vejam aqui, tá? Nós temos que essa transição aqui, daqui para cá tem 72 centímetros, tá? E daqui para cá 1,46. Até para ficar mais fácil, vou tirar as medidas aqui para a gente ter uma visualização melhor, tá? Então eu tenho 1,40, 6 é dessa distância aqui, tá? E daqui para cá vai pegar, no caso, toda a parede. Então o que nós precisamos é abrir esse lado, sendo que 1,40 está marcando esse ponto, a partir dessa face interna do quarto. Então vamos aqui. Então eu vou colocar X-Line, XL, Enter, O, Enter, de Offset, 1,40, tá? Aperto Enter aqui e vou marcar então esse ponto de corte aqui. Para fazer esse acabamento, a gente vai ver que eu não preciso, eu posso usar aqui o comando Fillet, que a gente já conhece, tá? Então vamos aqui, vou usar F de Fillet, tá? Clico nessa linha e junto com essa aqui, tá? Com raio zero, tá acabado aqui. Isso daqui eu apago. E aqui eu vou usar o comando Trim, tá? Seleciono então essas três linhas, aperto Enter e agora vou marcar aquilo que eu quero que saia. Então, aqui abri essa esquadria de canto. Vamos abrir a do banheiro aqui. Aqui eu tenho 60 centímetros a partir dessa parede, então é muito fácil. A gente já viu. Aqui, por exemplo, só com offset para demonstrar. Como eu tenho uma linha que já atravessa a parede, eu posso simplesmente usar o comando offset. Vou botar aqui ponto 6.
Tá vendo que a linha está atravessando? Eu preciso sempre ter uma linha tocando as outras que eu vou cortar, tá? Isso é muito importante. Então eu posso vir aqui, uso o comando trim novamente, marco aqui o espaço de corte que eu quero. Então, aperto Enter. Fiz aqui a abertura. Bom, mas e se eu tiver uma esquadria que fica no meio de uma parede? Tá? Como é que eu vou fazer esse desenho? É o caso aqui dessa esquadria aqui. Ela fica no meio dessa parede. Tem 1 metro. Tá? Então, como é que eu faço? Vamos aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou, vejam aqui, vou aproximar nessa área. Eu sei que ela fica no meio da parede. Então eu vou criar uma linha, aqui basta uma linha, L, pegando o midpoint, que é essa marcação do triângulo. Quem não está com isso habilitado, aperta Shift, segura o Shift, aperta o botão direito do mouse uma vez e vai selecionar a opção midpoint, tá? Então, selecionei. Vejo que aqui eu posso traçar uma linha em qualquer sentido. Então, para evitar isso, eu aperto F8 para travar o modo ortogonal, tá? F8. Vou mover aqui para baixo para fazer uma linha referencial. E agora eu vou colocar offset para um lado e para o outro para fazer uma janela no meio dessa parede. Então, como ela tem 1 metro, eu vou fazer offset 0,5, né? 1 metro dividido por 2, 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro. Aperto Enter para finalizar. E agora o Trim, de novo. Seleciono essas linhas. Não preciso selecionar essa, então para tirar da seleção, seguro o Shift, clico sobre o elemento. Vejam que está desmarcado agora. Aperto Enter para confirmar. Então, vou aqui selecionar os elementos que eu quero retirar, tá? Pronto. Está aberta a esquadria aqui no meio da parede. Ok? Então, basicamente, o comando de abertura é utilizando esse comando. Offset ou X-Line Offset para marcar as distâncias e depois Trim ou Fillet para fazer os arremates. Tá? É muito simples, então basta que vocês continuem fazendo essas operações para marcar as demais aberturas. Tá? Por exemplo, aqui essa porta, eu tenho uma boneca aqui de 10 centímetros, então só para o último exemplo, eu vou vir aqui, tá? Aproximo, XL, Offset, tá? Ponto 1. Seleciono aqui a parede para o lado, marquei aqui a boneca. A porta tem 80 centímetros, então vou usar Offset, ponto 8. Selecionei aqui, marquei a posição da porta. Trim para cortar. Vou selecionar esses elementos, tá? Essas duas linhas que marcam o limite da abertura e essas duas aqui que é a parede que eu quero retirar. Aperto Enter para confirmar. Clico nessas daqui. E agora no meio para apagar. Ok? Então, basicamente o processo, como vocês viram, é esse. Uso o Offset ou X-Line Offset para marcar a posição das esquadrias e depois eu volto usando o comando, normalmente o comando Trim ou Fillet para aparar, e quando eu preciso estender alguma linha, eu uso o comando Extend, que a gente já viu como funciona nos tutoriais anteriores. Então é isso, gente. Terminem de fazer essas operações e prossigam com os tutoriais adiante.